Então, eu queria dizer que é um grande prazer e que me apresentar. Eu sou médica geriatra, como eu disse, com especialização em doutorado lá pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E mais recentemente eu fiz mais estudos na área de cognição e de capacidade funcional, que é um tópico que eu gosto muito, lá pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde eu conheci essa equipe maravilhosa do Medicênio, né? Então, nesse papo, na verdade, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a questão do autocuidado na terceira idade, né? Então, para começar a nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse processo de envelhecimento, né? Como é que ele acontece, entender o que é o autocuidado e como que ele influencia esse nosso processo de envelhecimento, aprender algumas técnicas, né, de autocuidado com a finalidade de trazer isso para torná-los hábitos de vida para esse envelhecimento bem-sucedido. Próximo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. O que é o envelhecimento? Na verdade, o envelhecimento ele é um processo dinâmico, é algo que acontece de forma dinâmica e progressiva. Na verdade, a gente começa a envelhecer desde o momento que a gente é concebido, né? Já começa esse processo de envelhecimento. E ele se caracteriza por quê? Por mudanças que acontecem, sejam elas de ordem morfológica, fisiológica, funcional, ou até mesmo psicológica, porque à medida que a gente envelhece, a gente vai ganhando experiência de vida e a gente vai mudando muitas vezes a nossa forma de pensar. E isso vai fazer com que o nosso organismo se torne mais vulnerável, mais suscetível a elementos do ambiente, e com isso ele também fica mais propenso à incidência de processos patológicos, ou seja, de doenças. Então, o envelhecimento, ele basicamente pode ser definido dessa forma. Mas será que o envelhecimento é igual para todos? É o próximo. Pode. Isso. Então, primeiro a gente entender como é que é esse processo de envelhecimento. O processo de envelhecimento ele se caracteriza por isso. A gente vai ter uma mudança no corpo, a gente vai ter redução da acuidade visual, da acuidade auditiva, mudança no olfato, no paladar, ou seja, vão acontecendo mudanças no nosso corpo, a composição corpórea muda, a gente fica com uma quantidade maior de gordura, menor quantidade de água, né, no organismo, e a massa muscular também reduz, a velocidade de marcha diminui, e você tem essa mudança, os pelos, os cabelos ficam brancos, são todas alterações que acontecem no organismo. Mas aí vem essa questão da diferença. Pode passar o próximo. Ainda bem que ficou o gráfico, eu fiquei com medo de não estar aparecendo. Ia ficar difícil explicar sem ele. Como é que eu ia explicar o gráfico? Então, esse gráfico, ele mostra isso. Vocês veem que num dos eixos na horizontal é o número de anos, quer dizer, à medida que a gente vai passando os anos. E na vertical a gente tem a nossa capacidade funcional. E vocês observem 3 padrões distintos de envelhecimento. Seria o envelhecimento, uma linha A, que seria um envelhecimento ótimo, onde o indivíduo ele mantém essa capacidade funcional ao longo de toda a vida, ou seja, capacidade funcional é essas habilidades mentais e físicas para a gente realizar nossas tarefas do dia a dia. E você pode sim envelhecer conseguindo manter essas atividades ao longo da vida. Então, seria um envelhecimento ótimo. O B seria se num momento, um dado momento, acontece um evento na vida da gente. Então, um acidente ou algum fato que faça com que essa capacidade funcional nossa diminua abruptamente. Então, a gente pode sim tá vulnerável a algum acidente, alguma doença, algum processo patológico que de repente vai interferir na nossa capacidade de realizar nossas atividades.
Mas aí se a gente faz uma reabilitação, se a gente consegue, se a própria doença ela retorna a um padrão, a gente pode voltar a ter aquele processo de envelhecimento anterior. Ou pode ter um processo um pouco abaixo, aí vem a linha tracejada, ou até mesmo acabar reduzindo a nossa expectativa de vida por conta daquela doença. Então, seria uma caminhada no nível B. E o nível C seria aquela condição onde a gente não tem muito cuidado com a saúde desde cedo. A capacidade funcional ela vai decaindo ao longo da vida, mas observe um fato interessante aqui no gráfico. Se a gente fizer mudanças, mesmo que na fase avançada de vida, isso está provado em várias pesquisas, a gente pode voltar a ter um envelhecimento ótimo. Então, vocês veem pela linha tracejada do C, em vermelho, que a gente pode levar o nosso envelhecimento, que antes ia para um patamar ruim, por falta de exercício, por má alimentação, e fazer com que isso se reverta. E é isso que a gente vai discutir hoje aqui. Pode passar o próximo. Então, a gente tem essa definição de envelhecimento ativo. O envelhecimento ativo é o quê? É você otimizar essas oportunidades de saúde, de participação, de segurança, para garantir uma qualidade de vida, uma condição boa durante o processo de envelhecimento. Então, a gente tem que ter essa otimização das oportunidades. E aí eu trouxe para vocês essa imagem. Vamos ver se ela vai aparecer o próximo. Usando os dedinhos. Nossa! Essa senhora, ela é uma praticante de yoga. Eu não consigo fazer essa postura. Quem é que aqui consegue? Eu não consigo. Então, mas vocês veem, se a gente realiza atividade e faz aquilo de forma rotineira, pratica, como vocês têm feito aqui nesse grupo do Mente Sênior, quer dizer, você praticar, fazer o exercício mental ou exercício físico com regularidade, a gente pode sim voltar, né, a ter um envelhecimento ótimo e até alcançar metas, né? A gente às vezes começa com metas pequenas e à medida que vai fazendo aquilo, aos pouquinhos, a gente vai alcançando metas maiores. E é esse que eu gosto desse exemplo por isso. Vamos passar para o próximo. Então, com base nisso, a gente pode dizer que autocuidado é o quê? Não é só ir ao médico. Autocuidado envolve a gente analisar a nossa condição de saúde e aplicar, né? Fazer mudanças, fazer alterações que possibilitem a gente ter um padrão de vida melhor, ter uma condição de saúde melhor. Então, o autocuidado envolve essa análise, né? E para a gente fazer análise, a gente tem que ter o quê? Conhecimento, né? E esse é o objetivo dessa aula, é empoderar vocês, para vocês fazerem uma análise da saúde de vocês e poder fazer mudanças que vão, obviamente, ter um impacto direto na saúde. Então, eu fiz aqui algumas perguntas. A primeira pergunta pode ler para mim, Verônica? O que posso fazer pela minha saúde? Isso. Então, com base nisso, eu trouxe aqui uma imagem. Pode passar o próximo. Que essa caderneta da pessoa idosa. Nessa caderneta, a gente encontra várias informações da parte preventiva. Ela é oferecida pelo Ministério da Saúde gratuitamente, muitas vezes em postos de saúde. E quem não tem acesso por conta desse isolamento que a gente está vivendo, a gente pode baixar isso na internet. Assim como a criança tem a caderneta e ela ali registra a imunização, consulta e tudo, essa caderneta também, ela contém isso, várias orientações nesse sentido. Pode passar o próximo? Então, a gente vai ter, algumas dessas orientações são a gente procurar regularmente um profissional de saúde, um médico, né? Geralmente um clínico geral ou preferencialmente um geriatra, ter um cuidado com a saúde bucal, né, procurando regularmente o dentista, a gente ter
também essa questão do conhecimento das nossas próprias doenças e dos medicamentos que fazemos uso, e também procurar se engajar em grupos que tenham as mesmas condições, para a gente entender um pouco mais como funciona e procurar realmente ter uma melhoria, um maior controle daquela condição de saúde. Próximo. Quais então, vacinas... aí vem desculpa. Pode falar, Verônica. Quais vacinas preciso tomar? Não, eu estava lendo para você. Obrigada, Verônica. Então, é exatamente isso. Quais vacinas a gente precisa tomar? Vamos ver. Enquanto o próximo. Então, a gente vai ter a vacina da hepatite B, que são 3 doses. E aí, depois da terceira dose, a gente pode dosar no sangue para ver se está imunizado ou não. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. A vacina dupla, né, de difteria e tétano, que a gente faz 3 doses e depois um reforço a cada 10 anos. A vacina da febre amarela, que geralmente é quando a gente viaja para áreas endêmicas. E nas campanhas, a vacina da influenza, que é da gripe, e a vacina do pneumococo. E atualmente a gente tem mais de 100 estudos, né, em condução para tentar a gente chegar à vacina do coronavírus, que é a vacina que agora está sendo desenvolvida, pesquisada, e a gente espera muito em breve ter ela por aí, né? Vamos ver o próximo. Pode falar, o que devo fazer para ter uma alimentação saudável? Então, pensando nisso, eu trouxe essa imagem. Pode passar para o próximo. Que é a pirâmide alimentar, né? Existem tipos diferentes de alimentos. Alguns alimentos a gente deve evitar. Quais alimentos? Alimentos que contenham muito açúcar, né? Doces, balas, biscoitos, alimentos ultraprocessados, que são aqueles que são muito industrializados. Então, esses alimentos, preferencialmente, a gente deve evitar ele na nossa alimentação. Alguns a gente deve usar com moderação, e alguns outros a gente deve usar à vontade. Dentre eles, legumes e verduras e frutas. Então, embaixo, vocês veem um prato de alimentação contendo macro e micronutrientes. Então, aí metade do prato vocês veem que é o quê? O ideal é a gente compor o prato dessa maneira. Metade com verduras e legumes e a outra metade a gente divide. Um quarto a gente coloca os carboidratos, que aí são o arroz branco, o arroz integral, ou a massa, né, de diferentes tipos, que a gente pode compor aí a alimentação, e no outro, um quarto, a gente procura acrescentar as proteínas, que podem ser de origem animal, como frango, peixe, ou carne, né, ou ovo também entra como proteína animal, ou então as proteínas de origem vegetal, entra o feijão, as leguminosas, né, a grão de bico, a lentilha, são alimentos que entram nessa composição do prato. E à parte a gente ainda tem a fruta. Então essa seria uma composição ideal do nosso alimento, do nosso prato. O próximo. Então, a gente o ideal é 3 refeições principais por dia, que seria o café da manhã, que é importante, porque é o momento que a gente sai daquele jejum prolongado, e ao contrário dessas muitas dietas hoje em dia de manter de jejum intermitente, isso no idoso é muito arriscado, então a gente não recomenda. Então, ter essas 3 refeições principais, que vai ser o café da manhã, o almoço e o jantar, e entre elas a colação, que seria entre o café da manhã e o almoço, e o lanche da tarde, que é entre o almoço e o jantar. E procurar ter o quê? Principalmente frutas, verduras e legumes nessa alimentação. Evitar muito açúcar, como eu falei anteriormente, né? O próximo. Próximo,
procurar ter uma alimentação bastante diversificada. E aqui interessante, a gente também priorizar a fruta ao invés do suco. Por quê? Para a gente fazer o suco, a gente tem que utilizar uma quantidade grande de fruta, né? Então, a gente dá essa prioridade para utilizar a fruta ao invés do suco. E também porque a fruta ela é rica em fibras e quando a gente come aquela fibra, a gente acaba contribuindo, ajudando muito a parte do intestino, né? Então, é isso. A próxima pergunta, pode fazer, Verônica. Por que preciso beber água com frequência? Essa é uma pergunta muito boa, né? Muitas vezes a gente pode passar para o próximo. O idoso reclama de incontinência, de dificuldade urinária e acaba evitando de beber água. E isso não é ideal. O ideal é a gente manter sempre uma boa hidratação. Por quê? Ao longo da vida, a gente vai reduzindo a sensibilidade nossa, os receptores eles vão diminuindo e a gente acaba não tendo a mesma percepção de sede de quando a gente era jovem. Além disso, como a pele fica mais fina, ela não tem tanta resistência a variações térmicas. Então, quando está muito calor, o organismo do idoso não se adapta tão bem. E aí pode acontecer o quê? A desidratação. Então, por isso que é importante a gente manter sempre um nível muito adequado de hidratação. O ideal é a gente ir hidratando ao longo do dia, tomando aquele copo de água entre as refeições, durante as refeições, sempre essa hidratação. E lembrando que essa hidratação ela é importante também para o nosso organismo, porque ela vai ajudar o rim, né, a parte de filtração renal, ela ajuda no funcionamento renal. A água também, ela tem um papel muito importante no intestino, do bom funcionamento do intestino. Quando a gente reduz a quantidade de água, o intestino acaba não funcionando tão bem, né? E o ideal é a gente hidratar com entre 1.200 a 1.500 ml de água por dia, que isso equivale a 6 copos de água em média por dia. Essa é a recomendação ideal. E a bebida alcoólica, posso consumir? Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque bebida alcoólica, a gente eventualmente vai a uma festa, né? O importante aqui é a gente lembrar que a gente não deve tornar a bebida alcoólica uma rotina na nossa vida, né? A gente tem que ter muito cuidado, saber que não usar aquilo como subterfúgio. Muitas vezes está ansioso, está deprimido e vai para a bebida. Isso é perigoso. Então, a gente lembrar disso aqui. O próximo. Então, a recomendação é o quê? A gente ingerir, em média, no máximo 30 gramas de álcool, né? Quando for utilizar em média isso. Tentar não ultrapassar esse limite. Isso equivale ao quê? Equivale a uma garrafa de cerveja, 600 ml. Vocês observem que o percentual de álcool na cerveja é menor, ele é em torno de 5%. Ou 2 taças de vinho, por um vinho com um teor de álcool em torno de 15%, que equivale a uns 250 ml de vinho, ou então uma pequena dose de bebida destilada, que aí entra o conhaque, aguardente, o uísque, entra nessa bebida destilada, porque o percentual de álcool nas bebidas destiladas é muito alto, então a gente tem que consumir uma quantidade menor quando for consumir, tá? É o próximo. Por que fazer atividade física é importante? Essa é uma pergunta excelente. Por que que a atividade física é importante? A atividade física ela é fundamental, porque a atividade física ela nos ajuda a controlar doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, e com isso, isso está muito bem sedimentado na literatura, que com essas medidas a gente acaba controlando o risco, reduzindo o risco de morte por doença cardiovascular.
Então, a atividade física ela é importante por isso. Além disso, a atividade física tem um papel importante na questão da densidade mineral óssea. Ela aumenta essa densidade mineral óssea, reduzindo a chance de desenvolvimento de osteoporose e, com isso, reduzindo o risco de fratura. Próximo. Ela também tem um papel importante aumentando a força muscular, melhorando o equilíbrio, e com isso, quando a gente faz essas mudanças, a gente reduz a chance de queda, e também com o aumento da musculatura, por exemplo, aumentando a musculatura nos membros inferiores, a gente reduz, por exemplo, a dor gerada por doenças como a osteoartrose. Então, por isso que a atividade física é tão importante. Outro aspecto importante também da atividade física é na questão da manutenção da saúde mental, né? Ela tem um papel importante, isso também está muito bem sedimentado na literatura, na prevenção de condições como depressão, ansiedade, né? Tem um papel importante nessas condições. E tem também estudos mostrando que a atividade física melhora a cognição, né, no idoso. Então, daí, por vários outros motivos, é muito importante a gente realizar a prática de atividade física. E qual que é a recomendação? A recomendação é que a gente realize de forma regular, o ideal é que seja de 1 hora de duração, atividades entre leve a moderada intensidade e na frequência de 3 vezes na semana. Essa é a recomendação. Se a queda é tão perigosa, o que posso fazer para evitar? Essas são mudanças que a gente pode facilmente implementar dentro de casa. Então, a primeira delas é fazer o quê? É a gente retirar tapetes que estejam tapetes soltos, próximos à cama. Então, a gente retirar esses tapetes, a gente tirar objetos que representem obstáculos no meio do caminho. Então, fios, objetos soltos no chão, procurar retirar isso do chão, não deixar isso espalhado, porque isso aumenta a chance da gente cair. Ter sempre corrimões, procurar não pegar objetos em local alto, né? Subir em banquinho, isso daí é um risco danado. Procurar manter esses objetos ao alcance da mão, evitar colocar em local muito alto. E quando colocar, pedir para que outra pessoa faça isso. Manter portas de banheiro e do quarto destrancadas, porque numa eventualidade de um acidente, isso poder ser facilmente acessado para socorrer a pessoa em caso de acidente. Ter corrimões em escadas e corredores para auxiliar, né? No próximo. Ter também fitas, né, antiderrapantes nas escadas, barras de apoio nos banheiros, no box, se possível utilizar algum material antiderrapante no piso do banheiro, principalmente do banheiro, que quando fica molhado pode escorregar, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ter uma boa iluminação, é recomendado até que à noite uma luz do banheiro seja mantido acesa, caso precise ir ao banheiro, uma luzinha pequena, alguma coisa, para poder não haver nenhum acidente ali durante a noite. E, enfim, e por último, ter calçados que tenham uma boa superfície antiderrapante, né? Ter cuidado com os calçados, que eles sejam calçados adequados. E aqui é interessante, muitos acidentes acontecem porque a pessoa está descalça. Então, também andar descalço, às vezes, é arriscado. Então, preferir sempre utilizar material que não seja escorregadiço. Se optar por um chinelo, que seja um chinelo bastante aderente ao chão e adequado. A Duda levantou a mão. Duda, quer falar alguma coisa? Apertei. Ah, então tá bom. Tá. Ela vai falar no final? Não, ela apertou errado. O que posso fazer para dormir bem?
Essa é uma pergunta ótima, né? Porque o sono, ele é muito importante. Ele é importante também para a parte cognitiva. Então, para a memória, o sono é muito importante. E o que a gente pode fazer para dormir bem? Primeiro é ter rotina. Rotina é muito importante. A gente ter horário para dormir e horário para acordar. É crucial a gente treinar o nosso organismo para sempre dormir e acordar num horário. Isso aí, quem tem essa possibilidade de fazer isso, eu recomendo muito, né? Então, ter esses horários de dormir e de acordar é muito importante. Outra coisa importante para o sono é a gente praticar regularmente atividade física, preferencialmente pela manhã. Então, se a gente realiza atividade física, é mais um benefício, ele também melhora o sono. Outro aspecto é quando for fazer o cochilo da tarde, e olhe aqui que o cochilo é bom, você dormir 30 minutos após a refeição, existem estudos mostrando que ajudam também na memória. Você fazer esse sono reparador, ele é bom, ele ajuda. Agora, esse sono não pode ultrapassar os 30 minutos. Quando a gente ultrapassa esses 30 minutos, a gente acaba interferindo no sono da noite. E aí, isso pode atrapalhar muito, né? E acabar interferindo no nosso ciclo de sono. Então, sempre restringir, quando for dormir, a 30 minutos. Outro aspecto importante é em relação às refeições antes de dormir. Então, a gente procurar fazer refeições mais leves, não com muita gordura. Imagina, comer uma feijoada no horário do jantar. Você fica empanturrado e vai ficar se sentindo mal, não vai dormir direito. Por quê? Aquela gordura, aquilo tudo, ele aumenta o refluxo, tem uma ação local aumentando o refluxo, e isso vai fazer com que a gente não durma bem. Outra coisa também é evitar a cafeína, né? Bebidas gaseificadas, porque também geram esse refluxo. A cafeína que não só tem essa ação também de gerar refluxo, como ela também interfere no sono à noite. Então, a gente evitar o consumo de café na parte do final da tarde para a noite, evitar o consumo de café e bebidas à base de café também, de cafeína, ricas em cafeína. E outra coisa que é importante aqui também lembrar é evitar a bebida alcoólica à noite. Por quê? Porque o álcool, ele é metabolizado pelo organismo, apesar do álcool, às vezes, induzir o sono, o fígado vai metabolizando aquilo e a gente acaba tendo um despertar no meio da noite. Às vezes, vocês podem já terem sentido isso, sede no meio da noite. Acorda com aquela sede depois da bebida e tudo. Por quê? Porque o álcool, nesse momento, está sendo liberado pelo fígado para a corrente sanguínea e aí a gente tem essa alteração no sono. Então, ela começa a interferir no próprio ciclo do sono mesmo. Outra coisa importante também para ter um sono bom, a gente ter um ambiente de sono adequado. Então, tá com travesseiros, cortinas limpos para não gerar alergia, o nariz entupido, não dormir direito. E também, também ter um local escuro, porque o nosso ciclo circadiano, uma das coisas que interfere é a questão da melatonina, que é um hormônio que ele tem ação com o dia, a claridade e a noite. Então, você ter um ambiente escuro para dormir, ele é importante porque ele vai ajudar, vai contribuir. Um ambiente também mais para frio, né? O frio dá uma baixa temperatura, ela também contribui para o sono. Aqui vale a recomendação, né? Evitar eletrônico. Então, depois do jantar, o ideal é a gente desligar o celular, desligar o tablet e desligar a televisão. O ideal é a gente fazer uma leitura, uma costura, uma pintura, ou seja, fazer atividades mais relaxantes, que não tem o contato da luz, que aquela própria luz da tela, ela interfere no ciclo do sono. Então, a gente evitar essa iluminação do celular. E também, finalmente, assim, fechando aqui,
evitar ficar na cama, né? Porque muitas vezes a gente não está com sono, fica rolando para um lado, rolando para o outro. É melhor sair do ambiente da cama para a gente poder associar a cama ao horário de dormir e ir para a cama só realmente quando tiver com sono. Se eu me sinto sozinho, o que posso fazer? Então, isso daí, nesse momento de isolamento social, o que a gente pode recorrer? Pode recorrer a atividades envolvendo ter contato por telefone com as pessoas, né? Procurar fazer cursos online, trabalhos voluntários que acabam fazendo que a gente tenha interação com outras pessoas, mesmo que seja à distância. E ter até um contato intergeracional, mantendo uma certa distância de segurança. Então, é isso, as recomendações são essas. Porque a gente está em isolamento, não significa que a gente tem que ficar isolado no sentido de isolado socialmente. Quer dizer, a gente pode manter o contato social respeitando esse distanciamento. E se eu me sinto estressado, o que faço? Então, o estresse, a ansiedade, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, é uma coisa muito imperativa hoje. A atividade física aqui, novamente, é um elemento crucial, ele ajuda e muito, né? Você também fazer atividades que acalmem a mente, né? Escutar música, né? Fazer pintura, fazer artes manuais, eles ajudam. A meditação tem sido muito indicada, ela contribui muito, porque é uma forma da gente esvaziar a mente, da gente acalmar os pensamentos, e também atividades espirituais, você ir procurar rezar, fazer atividades que estejam vinculadas à sua parte espiritual também ajuda. E, finalmente, o último, a gente lembrar que é muito importante, não ver a imagem, a gente manter dentro do ninho, tinha a imagem da resiliência, era um ovinho com Não, escrito resiliência. tá escrito, mas tá escrito bem clarinho, deixa eu ler. Resiliência é um processo dinâmico de adaptação positiva a uma adversidade. Isso. Então, a gente ter essa questão da resiliência, ou seja, sabendo que a gente está enfrentando um momento transitório, saber que é muito importante a gente se manter seguro nesse momento, não focar muito no futuro, quer dizer, não ficar muito ansioso em realizar coisas nesse momento, não ficar pensando muito no futuro, mas trazer do passado aquelas lembranças que sejam boas, né? Eu tenho recomendado muitas vezes organizar os álbuns de família, as fotografias, lembrar esses momentos felizes, procurar coisas que trazem essas memórias felizes. Então, isso são atividades relacionadas a essa questão da resiliência. Então, a gente saber aceitar esse momento e entender que é um momento transitório. O último. Então, minha cidade, que eu estou falando de Niterói, e agradecer o convite. E, por último, deixar aqui o meu e-mail, se vocês precisarem de alguma informação e tudo, é só entrar em contato e pedir, que eu vou ter o maior prazer em ajudar.